Conversar com você hoje sobre os ansiolíticos. Dentre os ansiolíticos, eu quero falar sobre os benzodiazepínicos. São as medicações que são receitadas na receita azul e tem uma tarja preta. Essa aqui é a receita azul feita para a dispensação dos benzodiazepínicos. Ele tem a tarja preta que indica a medicação com potencial para dependência. Esses medicamentos a gente praticamente divide eles em dois tipos: os de curta ação e os de longa ação, a gente chama de meia-vida. Os de longa ação mais conhecidos são o clonazepam e o diazepam. Então tem o clonazepam e o diazepam. Os de curta ação mais conhecidos são o midazolam e o alprazolam e o lorazepam. Também temos o bromazepam, que é longa ação, mais intermediário. Qual a diferença entre eles? Os medicamentos de longa ação, em regra, eles têm uma ação sedativa menor, mas têm um efeito melhor ansiolítico e mais prolongado. E os medicamentos de meia-vida curta, como o midazolam, alprazolam e lorazepam, eles têm uma ação mais curta, de 4 a 6 horas, e eles têm uma ação sedativa, uma ação hipnótica, de provocar sono maior, e também são potentes ansiolíticos. Porém, como eles têm meia-vida curta, eles sendo usados como ansiolíticos, eles têm uma capacidade maior de provocar dependência. Por quê? Se o paciente usa um alprazolam pela manhã, no final do dia já perdeu a ação do benzodiazepínico, ele se sente novamente ansioso, daí ele toma de novo o medicamento. Então, dentro do mesmo dia, o paciente sente 2 ou 3 vezes o efeito de recompensa, de alívio daquele sintoma indesejado. Então, isso vai reforçando o mecanismo de dependência. Por isso que a gente tenta evitar de usar os benzodiazepínicos de curta ação por tempo prolongado, porque tem mais risco para fazer dependência. Já os medicamentos de longa ação, eles têm cerca de 40, 60 horas de ação. Então, o paciente pode tomar a medicação dia sim, dia não, ele permanece com a ação ansiolítica do Rivotril. Mas também ele acaba fazendo dependência ao clonazepam ou diazepam, porque ele faz a tolerância, o paciente começa a precisar aumentar a dose, então acaba também fazendo. Nenhum deles é adequado de se fazer o uso continuado. Quando o paciente usava o benzodiazepínico para dormir, com o tempo ele perde a ação do clonazepam para dormir, ele aumenta a dose e por fim está tomando muito maior quantidade de clonazepam ou de diazepam e não consegue dormir. O que a gente faz é passar o medicamento de outra classe, como hipnótico. A gente tem alguns antidepressivos que ajudam a dormir. A gente tem medicamentos hipnóticos não benzodiazepínicos, como o zolpidem, e até os neurolépticos têm ação sedativa, eles podem ser usados para isso. E inicia um desmame gradual. A gente vai retirando aos poucos o benzodiazepínico, porque se eles forem retirados abruptamente, pode desencadear crise de ansiedade, síndrome de abstinência e até convulsões podem acontecer na retirada abrupta dos benzodiazepínicos. Se você está precisando prolongar o uso dele, fique alerta para o risco de dependência. Conversa com o teu médico sobre a substituição dele, sobre o uso de outras medicações sem potencial para dependência, para evitar que você no futuro tenha um segundo problema, que é a dependência química a essa substância. Se você tiver dúvidas, por favor, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, dá teu like. Muito obrigado e até a próxima.